Olá, alunos do primeiro ano, a gente está começando agora a nossa terceira aula do segundo bimestre. Depois de ver circulação geral do ar, fenômenos atmosféricos, fatores climáticos, elementos do clima e tipos de chuva, agora a gente vai entrar especificamente para entender o clima e os diferentes tipos climáticos. Então assim, quais são os principais climas no mundo e no Brasil? A gente vai fazer um resumo dos climas no mundo e vamos entrar especificamente e analisar os climas no Brasil. Então assim, quais são os elementos mais importantes para a caracterização dos climas? As temperaturas e precipitações, as chuvas. Por quê? Por exemplo, as áreas polares são muito frias e com chuva escassa, tem pouca precipitação, apresentando aí uma grande amplitude térmica, diferença entre a mínima e a máxima. As zonas temperadas são aquelas que possuem as 4 estações do ano bem definidas, né? Chuvas bem distribuídas, né? Regiões que não são muito quentes, também não muito frias. E as regiões tropicais são aquelas com maior abundância de precipitações, com pequena amplitude térmica e pouca diferenciação no ano, uma diferenciação entre inverno e verão tem essas características aí. Então os elementos climáticos apresenta-se das mais variadas maneiras, onde nós não encontramos dois lugares no mundo com o mesmo clima. Temos climas parecidos, né? Temos classificações climáticas a nível mundial, né? Compreendendo climas, mas por causa de características como altitude, latitude, correntes marítimas, etc., você tem ali, apesar de climas parecidos, dois lugares no mundo não vão ter climas idênticos, né? As zonas climáticas, no caso a zona temperada, tropical e as polares, possuem características em comum, né? Mas você tem ali as diferenças causadas por fatores locais. Os dois fatores locais que mais causam diferenciação são a dinâmica das massas de ar e a altitude, variação aí de relevo que dá uma diferenciação climática para algumas regiões. O Brasil, devido à sua posição geográfica tropical, né, em quase sua totalidade está sob a influência da zona de convergência intertropical. O Brasil está na zona tropical do planeta, próximo à linha do Equador. As massas de ar são um fator climático que constitui o principal elemento que determina os climas brasileiros. A gente vai ver na classificação climática como que as massas de ar interferem nesse processo. As massas de ar oceânicas ocupam maior espaço que as massas de ar continentais, sendo as massas de ar oceânicas mais quentes e úmidas, fazendo que o Brasil tenha uma característica de, comparado com outras regiões do mundo, um alto índice pluviométrico, ou seja, chuvas bastante abundantes aí. Em relação à classificação climática, basicamente a gente tem duas, né? A classificação de Köppen e a classificação de Strahler. Então o que isso significa? A classificação de Köppen é chamada de classificação analítica, porque leva em consideração principalmente temperatura e chuva. Adota um sistema de letras maiúsculas e minúsculas e dividindo-se em grupos climáticos, subgrupos e subdivisões. Então a classificação de Köppen leva em consideração, através de uma categorização de letras, né? Locais quentes que chovem muito, locais quentes que chovem pouco, locais frios que chovem muito, locais frios que chovem pouco. Então tem uma classificação climática bastante interessante, a classificação de Köppen. Já a classificação de Strahler, ela usa conhecimento sobre circulação geral da atmosfera para classificar os tipos de clima. Diferente da classificação de Köppen, que é analítica, a classificação de Strahler é uma classificação dinâmica. Divide-se basicamente nos climas de baixa latitude, próximo à linha do Equador e suas subdivisões, os climas de latitudes médias, que são as zonas temperadas do planeta, e os climas de altas latitudes, que são os climas polares, próximos aos polos e suas subdivisões. Aqui então a gente tem um mapa mostrando aí a distribuição da temperatura sobre o globo. Então de dezembro a fevereiro, onde é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul, a gente tem aí as áreas de vermelha, quanto mais escura, né, áreas de maior nível de temperatura, e as áreas de azul, quanto mais escura, as áreas de menor nível de temperatura, onde as temperaturas chegam abaixo de zero. Então você tem aqui todo o norte da América do Norte, parte da Europa ocidental e grande parte ali da Rússia e do resto da Ásia. A gente pode reparar que existe aqui um avanço da temperatura alta, né, até uma latitude maior devido à ação da corrente do Golfo que a gente estudou em correntes marítimas. Já quando a gente tem de junho a agosto, né, a gente tem aí um aumento da temperatura no hemisfério norte, que é verão, e uma diminuição da temperatura no hemisfério sul, que é inverno, né? Aí com a dinâmica. Obviamente que
próximo à linha do Equador, né, você não tem muita diferenciação de temperatura quando você analisa aí. Agora, em relação à precipitação, chuva, né, de dezembro a fevereiro, né, quando é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul, você tem uma grande concentração aqui próximo à linha do Equador de pluviosidade. Quanto mais verde escuro, maior a pluviosidade. Quanto mais indo para o amarelado, menor é o índice de chuva. Então você tem aqui regiões de deserto, bastante seco aí. E aqui é quando você tem de dezembro a fevereiro, quando é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Você vê que uma diminuição da precipitação ao longo da linha do Equador, com algumas áreas aumentando aqui, com algumas áreas com a diminuição da pluviosidade e o aumento da pluviosidade no hemisfério norte. Classificação climática que a gente viu. Essa é a classificação de Köppen, né? Bastante confusa aí, né? Muitas cores e letras misturadas aí, bastante complicado. É mesmo, é? Aí você tem, pela combinação de letras, até 3 letras. A primeira letra significa de acordo com a temperatura e localização, climas quentes, não tão quentes, até os climas polares. Então, os climas que começam com a letra A são os climas considerados equatoriais. B, características aí de climas secos. C, de climas aí mais temperados, né? D, alguns níveis de climas aí diferentes, e a letra D e F aí com climas mais frios. Então você tem essa diferenciação na classificação climática de Köppen. A nível de ensino médio, de pré-vestibular, etc., é uma classificação climática pouco utilizada, que ela é bastante analítica, né? Pessoal que lida de forma profissional com questões meteorológicas e climáticas usam mais essa classificação. A classificação de Strahler é aquela que você vê na maioria dos livros didáticos e que você vê em provas, vestibulares, etc. Você tem aí, né, baseado naquele sistema de equatorial, tropical, subtropical, deserto, semiárido, mediterrâneo, temperado, oceânico e continental, frio, polar e frio de montanha. Então você tem a distribuição por cores aí, né? Então ela é mais explicativa e mais simples, né, sendo utilizado quando a gente leciona clima para ensino médio aí. Então você tem essas duas classificações climáticas. Agora vamos falar da classificação climática brasileira. Então a gente viu que o Brasil está na zona tropical do planeta, com tendência a ter climas quentes e úmidos devido à atuação das massas de ar com uma grande concentração de precipitações, de chuvas. Então a gente vai ver agora a classificação climática brasileira. Lembrando que, dependendo do livro didático, dependendo de onde você for, tem diferentes tipos de classificação para os climas brasileiros, né? O que eu estou utilizando aqui, dividido em 6 climas, é o mais usual da gente encontrar em livros didáticos, etc. Então, ó, temos o clima equatorial úmido. Esse clima é determinado pela massa equatorial continental, que fica ali sobre a bacia do Rio Amazonas, que é quente e úmida. Características desse clima: elevada taxa de umidade, pela presença de rios e vegetação da região. Então, a evapotranspiração das plantas ali gera uma grande zona de nebulosidade. E altas temperaturas por se encontrar em baixa latitude, próxima à linha do Equador. As chuvas são constantes e abundantes, ou seja, tem uma regularidade, um alto índice pluviométrico, muitas chuvas, e apresenta baixa amplitude térmica anual. Ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima ao longo do ano é pequena, tem uma pequena variação. Sua principal ocorrência é na região amazônica do Brasil, pegando grande parte da região norte da região centro-oeste e por aí vai. Clima litorâneo úmido. Você também pode ver escrito assim como clima tropical litorâneo ou clima tropical úmido. São essas outras variações aí. Qual é a característica? A palavra litorâneo ele já diz, né? Sofre influência da massa tropical atlântica que vem do oceano trazendo umidade e altas temperaturas. Então tem como características chuvas concentradas no inverno, apesar de ter uma regularidade ao longo do ano, tem uma concentração maior no inverno. E médias térmicas elevadas com ocorrência das chamadas chuvas frontais, quando você tem choque de duas massas de ar, né? Ocorre no litoral do Sudeste e no litoral do Nordeste. Clima tropical continental. É essa que cobre grande parte do centro do Brasil, apresentando duas estações bem definidas. Você tem um verão chuvoso, provocado pela massa de ar continental e pela massa tropical atlântica, né, trazendo aí bastante umidade e chuvas, e o inverno seco, quando a massa equatorial continental se retrai para a região norte, né, e outras massas de ar passam a atuar mais fortemente.
A massa de ar polar faz a temperatura cair no período de inverno quando ela se adentra ao território brasileiro. Possui amplitudes térmicas anuais elevadas, ou seja, o inverno tem ali um frio considerável e o verão bastante quente, devido à influência da continentalidade. Por estar mais longe do litoral, a gente viu que a continentalidade é um fator climático que leva a essa grande diferenciação entre a mínima e a máxima. Ocorre no centro-oeste, no nordeste, sudeste e parte do norte do Brasil. Clima tropical semiárido, aquele clima característico ali do interior do Nordeste, onde a massa de ar tropical atlântica ela perde força, né? Porque ela vindo do oceano, ela encontra ali as cadeias de montanhas, barreiras de relevo do litoral nordestino e perde força para entrar ali no interior do Nordeste, né? É o clima brasileiro com menos índice pluviométrico anual, ou seja, é o clima brasileiro com menos chuvas ao longo do ano. Além dessas chuvas serem mais distribuídas, estão concentradas em alguns meses do ano e grande parte do ano, vários meses do ano, fica praticamente sem chover. As médias térmicas anuais das temperaturas são elevadas, então você tem uma variação térmica, mas com um padrão mais elevado aí, é uma região bastante quente. Ocorre no interior do Nordeste, que a gente chama de sertão nordestino, e no norte de Minas Gerais. Temos aí também o clima tropical de altitude, que se diferencia do clima tropical continental porque ocorre nas regiões de maior altitude da região sudeste do Brasil. Então sofre influência anual da massa tropical atlântica, que é úmida, né? No inverno, essa massa já é responsável pelas baixas temperaturas, né? O maior índice pluviométrico ocorre no verão, né? Só que os verões são menos quentes por causa da altitude, os invernos são mais frios. Então, na região aqui do Planalto, das regiões do Sudeste, que nas regiões de serra, né? Serra da Mantiqueira, regiões aqui do interior de Minas, interior de São Paulo, com altitudes acima de 800, 900 metros de altitude, que se encontra o clima tropical de altitude. E o clima subtropical úmido é o clima mais frio, menos quente dentro do território brasileiro. É dominado pela massa de ar tropical atlântica, né, que é quente e úmida, mas sofre grande influência da massa de ar polar atlântica no inverno, devido à latitude, estar mais longe da linha do Equador, sofrendo com a massa de ar polar que vem do Polo Sul. Apresenta grandes índices pluviométricos e tem as estações do ano bem definidas, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. No inverno são constantes as ondas de frio com formação de geadas e chuvas de granizo, principalmente nas áreas de maior altitude das serras catarinense e gaúcha, que são as regiões ali que sofrem com frio maior devido à altitude combinado com a entrada da massa de ar polar atlântica. Então aí nós temos um mapa da classificação climática brasileira na divisão desses 6 climas mencionados por mim aqui, né? Então o clima equatorial de vermelho, pegando toda a região norte do país aí, parte da região centro-oeste, onde está a bacia do Rio Amazonas, né? O clima tropical, pegando parte aí, né? O tropical continental, pegando parte aí do centro-oeste brasileiro, parte do nordeste e parte do sudeste, né? Mais aqui um pedacinho do norte, marcado aí de laranja. O clima semiárido de amarelo, o tropical semiárido, localizado no interior do Nordeste, aí, né? E no norte de Minas Gerais, né? O de roxo é o clima subtropical, pegando Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e um pedaço do sul do estado de São Paulo. O tropical litorâneo, que a gente chama de litorâneo úmido, pegando aí litoral do sudeste e o litoral do nordeste. E o tropical de altitude, os planaltos e áreas mais altas aqui do norte do Paraná, pegando São Paulo, parte do Rio de Janeiro, até parte de Minas Gerais ali, são o clima brasileiro. Outra classificação climática, essa aqui baseada no classificação climática de Strahler, você também pode achar aqui, essa aqui é retirada do Atlas do IBGE, mostrando uma classificação mais abrangente, né? Onde você tem variações ali, baseando na classificação de Köppen, com superúmido, úmido, semisseco, seco, com uma variação maior. Então você vê que aqui temos um mapa mais simples da classificação climática brasileira e aqui temos um mapa com um nível um pouquinho maior de complexidade aí para vocês.
né? A atuação das massas de ar, que é o fator climático mais importante na classificação climática brasileira. Então a gente tem aqui, durante o inverno, a massa de ar equatorial fica contida, né? Tem aí a massa tropical atlântica trazendo umidade e calor aqui vindo do oceano, né? A massa tropical continental fica mais retraída, a equatorial atlântica atua pouco e a massa de ar polar entra para dentro do território brasileiro, trazendo ondas de frio aqui na região. Já no verão, a gente tem um aumento da atuação da massa equatorial continental, né? A massa tropical atlântica atua nessa região aqui, a tropical atlântica diminui a sua atuação, né? Com o centro-oeste norte com alto índice de pluviosidade devido à equatorial e região sudeste aí devido à tropical atlântica. Então a gente tem essa atuação aí das massas de ar. Para encerrar nossa aula, a gente vai começar a falar de vegetação agora e vamos terminar na aula seguinte. Então, vamos lá. Bioma. Bioma constitui uma comunidade de plantas e animais com formas de vida e condições ambientais semelhantes. Cada bioma é representado por um tipo de vegetação principal que lhe confere uma característica visual própria. Ou seja, dentro de um bioma pode se encontrar diferentes ecossistemas. A definição de bioma tem uma definição que no Brasil é um pouco diferente da definição internacional, né? Então, por isso que no Brasil o bioma muitas vezes é relacionado com domínio morfoclimático, entre outras coisas. Dentro da geografia é o que a gente mais usa como bioma. Dentro da biologia, bioma pode ser utilizado de uma maneira diferente. Então, assim, a gente pode ter diferentes ecossistemas dentro de um bioma. A distribuição dos biomas terrestres e sua fauna e sua flora está estritamente ligada ao clima, ou seja, né, tem uma relação direta entre os tipos de vegetação dos biomas com o clima. Então, dependendo aí também da temperatura, do clima, perdão, e são as diferentes condições de temperatura, chuva e incidência da luz solar nas regiões do planeta que faz surgir os diferentes tipos de bioma. Questões locais como forma e altitude do relevo, as águas continentais e oceânicas, os solos também vão influir na distribuição dos biomas. Então estamos encerrando nossa terceira aula do segundo bimestre, tá? Continuação sobre bioma e vegetação na próxima aula, né? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixe sua mensagem lá nos comentários e até a próxima!